Fala vestibulandos, tudo bem? Professora Mauri com vocês. Pessoal, o verão ainda nem chegou e vocês já repararam que as temperaturas estão extremamente elevadas. Cidades batendo ali acima dos 35 graus, dos 40 graus. Na aulinha de hoje a gente vai entender o que é essa onda de calor que vem assolando o Brasil. Então, vem comigo, vamos entender. Mas antes, vou pedir para vocês acionarem o sininho das notificações, deixarem um like e comentar aqui embaixo quais outras atualidades vocês querem ver. Então, vamos lá iniciar? Pessoal, vamos começar falando das causas desse fenômeno que está acontecendo no Brasil, que é essa onda de calor, também chamado de domo de calor. Prestem atenção porque isso tem uma influência de dois fenômenos. O El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, e o próprio aquecimento global, que eu vou comentar com vocês o que vai intensificar esse aquecimento global. Então prestem atenção porque o El Niño vai aquecer de maneira muito fortemente as águas do Pacífico e vai acabar gerando o que no Brasil? Na região sul, intensidade cada vez maior das chuvas e na região norte e nordeste do nosso país, uma redução brusca da umidade. Então a gente vai ter aí massas de ar cada vez mais secas na região norte e nordeste do Brasil. Apenas um pedacinho ali do sul que a gente vai ter fortes ventos, fortes tempestades, então fica ligadinho nisso. E o aquecimento global, pessoal, referente ao quê? Ao avanço da fronteira agrícola, que vai gerando pressão nos nossos biomas, a redução dos nossos biomas através das queimadas, do desmatamento, vai fazer com que as massas de ar percam força, a umidade do ar seja reduzida. Então, esses fenômenos, todos eles associados, vão gerar essa elevada temperatura que a gente está observando aí nas últimas semanas, tudo bem? Então fica ligadinho porque o El Niño e o aquecimento global são os grandes influentes dessas ondas de calor que nós percebemos, não só no Brasil, mas como em vários outros países que nós percebemos. Então daqui a pouquinho eu vou comentar também que no início desse ano se falava sobre ondas de calor na Europa. Agora a gente está falando no caso brasileiro. Prestem atenção, pessoal, porque eu já falei com vocês várias e várias vezes, cada vez mais comum nas provas a gente vai ver esse termo, eventos climáticos extremos. Então a gente vai perceber que esse aquecimento global vai intensificar vários fenômenos climáticos e vocês precisam ficar ligados nisso. Então vem comigo aqui para a gente poder visualizar outras condições que eu trouxe para vocês a respeito dessas ondas de calor, perfeito? Então, o Brasil predominando ali, né, quase que inteiramente, as elevadas temperaturas, a não ser ali um pedacinho da região sul, que não vai ser tão afetada assim. Mas a gente vai reparar que ela vem sendo afetada principalmente pelos ciclones que estão ficando cada vez mais intensos também. E aí, pessoal, vamos lembrar o seguinte, eu trouxe aqui para vocês, né, as massas de ar atuantes no Brasil. Então, a gente percebe que o aquecimento global intensifica os fenômenos climáticos, as tempestades cada vez mais fortes, o frio cada vez mais intenso, o calor cada vez mais intenso, a umidade sendo reduzida por conta, né, do avanço da destruição dos biomas, sobretudo o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga. Então prestem atenção porque tudo isso influencia. E também o El Niño, como eu acabei de falar, ele vai alterar ali as dinâmicas climáticas. Esse aquecimento das águas do Pacífico vai deixar o norte e o nordeste mais secos. Então fiquem ligados porque a gente tem aqui as massas de ar que atuam no território brasileiro em duas situações diferentes, inverno e verão. Prestem atenção porque as massas de ar do Brasil são predominantemente quentes, porém são quentes e úmidas em sua maioria. A gente tem apenas uma massa seca, que é a massa tropical continental, e a gente tem apenas uma massa fria, que é a massa polar atlântica. Então, galera, vem comigo, vou sair rapidinho aqui da tela para vocês poderem visualizarem, e eu vou falando as características dessas massas de ar, perfeito? Então, o que eu falei? A MTC, massa tropical continental, ela é seca e quente. É a única massa seca que a gente tem aí no nosso país. E a MPA, massa polar atlântica, queridinha das provas, ela é fria, a única massa fria que atua no Brasil. Então, é claro que no verão ela não tem força de atuação, tanto é que ela nem aparece aqui no mapinha para vocês. Então, vão predominar durante o verão as massas quentes no nosso país. Só que a gente vai perceber que todas essas massas são massas
úmidas, a não ser a MTC, a tropical continental, que vai ser seca. Então, por isso que a gente percebe ali que no centro-oeste a gente tem o verão bastante úmido e o inverno bastante seco, porque essa MTC vai atuar mais fortemente durante o inverno. Tudo bem? Então fica ligado aí, porque as massas de ar vão influenciar diretamente, né, nessa relação do calor ou não dentro do nosso país. Então a gente vai perceber o seguinte, pessoal, aquelas duas massas de ar ali da região norte, a MEC e a MEA, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, juntas elas formam os rios voadores. Essas massas de ar, quando se unem, formam grandes, né, nuvens de chuvas que se espalham por todo o Brasil e a América do Sul. Então tem uma função muito importante da regulação do clima. Se essas massas ficam cada vez mais secas, há diminuição de chuvas e uma intensificação do calor em nosso país. Então fiquem ligados, porque o desmatamento, as queimadas, todos esses impactos no biomas, a gente vai perceber que vai reduzir a evapotranspiração, ou seja, a transpiração das plantas, jogando umidade para a atmosfera. Isso sendo reduzido, as massas de ar elas vão ficar cada vez mais secas. Isso já vem acontecendo. Somado a isso, a gente tem ali o fenômeno do El Niño, que vai deixar mais seca ainda aquelas massas de ar da região norte. Então a gente vai ter uma sensação de extremo calor e também, né, uma dificuldade em relação à umidade, já que a gente está mais acostumado, né, com os ambientes úmidos. Então fica ligado. Enquanto que no sul a gente vê a intensificação cada vez maior dos ciclones. Então o El Niño também vai influenciar sobre isso. Fica ligadinho. E aí a gente tem aqui os mapas das massas de ar que vocês não podem esquecer de jeito nenhum e suas características. Pessoal, no início do ano a gente viu também, né, as ondas de calor na Europa. Prestem atenção, porque é cada vez mais comum falar sobre ondas de calor. Então os vestibulares, com certeza a partir do ano que vem, vão trazer essa questãozinha e sempre vão relacionar, né, vão colocar ali o gabarito em torno do quê? Do aquecimento global, da ebulição, ou seja, a intensificação do aquecimento global. As temperaturas estão ficando mais quentes do que o esperado, do que o previsto pela ciência. Então reparem em tudo isso. E aí também somado, né, o El Niño ou Laninha, que pode influenciar. O El Niño, o aquecimento, é o que está acontecendo agora, e o Laninha é o resfriamento, tá? Pessoal, como eu mostrei, né, no início do ano a gente viu aí as ondas de calor na Europa. Então, na Europa, a gente tem, além da questão do aquecimento global, é claro, a gente tem a influência dos ventos secos e quentes ali do norte da África, da região do Saara. Vamos lembrar que o sul da Europa, ele tem um clima mediterrâneo, ou seja, uma forte influência ali dos ventos do Saara. Então, algumas cidades, né, alguns lugares na Europa, na Itália, na Espanha, na Grécia, cidades registraram ali temperaturas acima dos 46,5 graus, o que é elevado até para nós em país tropical, tá? Os pontos turísticos foram fechados, várias pessoas passaram mal, foram hospitalizadas. Trata-se de ventos, né, que vêm ali da região do norte do Saara, norte da África, que se deslocam em direção à Europa e afetam principalmente o sul do continente europeu. Perfeito? Então, galera, prestem atenção aí nesses aspectos. Por isso, pessoal, vamos sempre relacionar essas ondas de calor com o fenômeno do aquecimento global, que vem acompanhado do desmatamento dos biomas, não só em países tropicais como o Brasil, mas como em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Os eventos climáticos extremos que eu falei, ou seja, a gente vai perceber que esses eventos climáticos, chuvas, ciclones, tornados, tempestades, enchentes, cada vez mais intensos, cada vez mais comuns, cada vez mais recorrentes. Então fiquem ligados em todos esses aspectos, pois é muito importante. E o Enem adora falar de questões ambientais. Então fica ligadinho aí nessas dicas que eu trouxe para vocês. Beleza, galera? Então finalizamos por aqui. Vou deixar um outro vídeo aqui no card para vocês continuarem assistindo o nosso canal. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.